Olá, meu nome é Marcelo Catuzzo e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria, direto de Rio Preto. Hoje meu convidado é o empresário, ou o jovem empresário Giovanni Rinaldi. Giovanni, fala para mim, fala para a gente, em que você empreende e se é o seu primeiro negócio, o que você faz? Fala para a gente. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade de trocar esse papo com vocês. Bom, eu empreendo desde os meus 17 anos, comecei trabalhando no McDonald's, ganhando um salário de R$400 por mês. Legal. E dali a gente foi se reinventando e empreendendo, errando bastante. Mas hoje, atualmente, a gente trabalha com um modelo de negócio que se chama FastUp. É algo similar, a gente está tentando inovar em meio ao mercado de franchise, de modo geral, mas com um foco em específico no segmento de energia fotovoltaica e energia solar. Né? E a gente também tem uma agência que se chama Gold Market, né? Que a gente desenvolve toda a parte de gestão de tráfego, social media, enfim, mais essa parte de marketing mesmo. E, bom, são dois negócios aí que você apresentou, né? Esses são os seus primeiros negócios, né? Fora o seu trabalho lá dentro do McDonald's, onde você começou o seu desenvolvimento profissional, você já empreendeu em outros segmentos? Já, bastante. Na verdade, meu primeiro empreendimento foi de 17 para 18 anos, eu desenvolvi uma marca de roupa. Legal. Chamada Snow Wave, uma querida que mora no meu coração. Foi o primeiro empreendimento, a gente conseguiu, com um ano de trabalho mais ou menos, a gente comercializou essa marca. Com 18 anos, a gente completado 18 anos por R$200 mil na época, que foi um sonho muito grande que a gente viveu. Deu muito certo, né? E depois tive muitos outros negócios, tive franquias, operações de franquia de piscina, cheguei a ter 3 operações simultâneas. Tive um açaí, uma loja de açaí, a gente desenvolveu um conceito de açaí também. Inclusive foi um negócio que deu muito errado, mas faz parte para quem empreende, né? A gente ganha, perde dinheiro o tempo todo. Tive uma empresa de consultoria também na parte de franchising. Tive uma outra marca também, em sociedade com um parceiro de energia solar, né? Mas o que eu me recordo por enquanto é isso. Isso é muito legal, porque isso que você falou de o empresário, o empreendedor, não o empresário, né? O empreendedor, ele ganha e perde dinheiro o tempo todo, né? Você criou uma marca e vendeu tão jovem, o tão almejado equity, né? Você cria uma empresa. Quando você cria uma empresa, você tem 3 finalidades, né? Tem 3 fins possíveis. Você pode vendê-la, né? Que é o melhor cenário possível. Você pode tornar isso herança, né? Para o seu filho, ou quebrar. Então disse, né, que o melhor cenário possível é vender o seu negócio, trazer para o presente, né, um possível lucro futuro. Perfeito. Isso te dá um lastro primeiro de credibilidade, assertividade do ponto de vista da sua ideia, do quanto operacionalmente você pode representar e aplicar todo esse novo conhecimento, esse novo capital, um novo empreendimento. Perfeito. É muito legal. E fala para mim, quais são as grandes características que você desenvolveu ao longo dessa sua jornada empreendedora? Ainda jovem jornada, porque está com 26, isso, fazendo quase 27. Isso. É uma jovem jornada, estou com 40, então eu já empreendi em bastante segmentos, né? Então hoje eu compreendo um pouco do que você está falando. Mas quais as características que você desenvolveu? Cara, são várias, né? Acho que, primeiro, que empreender no Brasil é arte, né? Empreender no Brasil é uma jornada bem árdua, mas que vale muito a pena, né? Agora, em relação às características, eu costumo dizer que você ser audacioso com o pé no chão já é um princípio bem interessante, né? Você colocar a cabeça lá no céu com o pé bem fixo no chão, o pé bem firme no chão, já é um bom começo, né? Mas quando a gente fala de característica, eu acho que a gente pensa numa coisa muito específica, mas eu vejo muito a parte comercial, com uma entonação comercial um pouco mais forte, até mesmo que a operacional. Eu costumo dizer que é melhor feito do que perfeito. Aprendi isso com o Kaito Michael, sou um grandíssimo fã. Mas acho que quando você dá um pouco mais você enaltece mais a parte comercial, você acaba, querendo ou não, colocando o negócio em prática e vem a dor de barriga que de um jeito ou outro você tem que resolver. Então o operacional, a metodologia do negócio, ela acontece por uma osmose, né? Por uma certa consequência do que você já começou com a parte comercial. Okay. Então eu falo que eu dou um fator positivo aí, uma incidência maior na parte comercial, de fato, de você iniciar o desenvolvimento do negócio. Eu acho que o restante ele acaba sendo
uma bela de uma consequência. Então, isso em qualquer tipo de segmento, qualquer tipo de negócio, você starta, você tem a responsabilidade de entregar. E quando você tem que entregar, você tem que se desenvolver para isso. Mas eu acho que fica essa característica, são várias, na verdade, né? Mas acho que eu vou deixar Me permita interromper você. Você deu duas respostas e a questão de audácia, né? Você falou ser audacioso com o pé no chão, então você ter a lógica, ao mesmo tempo ter o sentimento de ir além, né? Da ambição de ir além. E então características comportamentais, que geralmente eu falo que são as soft skills. A gente fala de soft skills, né? Mas características comportamentais. E quando você fala de comercial, de capacidade também de entrega, que é o operacional, a gente fala de características técnicas, as hard skills, que você de fato aprende e executa com metodologia, né? Você tem instituições acadêmicas que podem ensinar isso, mas também você tem pessoas tão qualificadas hoje, uma série de pessoas, e você traz o Caíto, né, da Chili Beans, trazendo esse conhecimento técnico a respeito de como uma operação no início deve ser conduzida, né? Melhor feito do que perfeito. Então, só separando esses dois contextos, audácia e firmeza e pé no chão, do ponto de vista de soft skills. E nesse sentido, me permite então perguntar para você novamente, quais outras características de soft skills você acha que você desenvolveu, teve que aprender na marra? Tá. Que não é algo ensinado na faculdade, né? Não é algo que é a vida que ensina, né? Cara, é interessante a gente pensar porque assim, ó, eu sou muito defensor de que muita coisa você aprende mais na prática do que no estudo, porque não adianta muito você se prender numa questão técnica e estudar e não colocar em prática. Então, nada vai ser mais do que um conhecimento sem prática, vai ser algo supérfluo. Okay. Muita gente me pontuou, pô, eu não penso muito assim e tal, mas na minha consciência do que adianta você estudar uma soma se você vai usar uma divisão? Não faz sentido. Então, cara, eu acho que um desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento, quando a gente fala de características, de soft skills, hard skills, eu generalizo de uma forma que eu acho que dá para compreender bem que, cara, aperta o acelerador. Coloca para acelerar, se tem uma ideia, coloca em prática, coloca em execução. Pode ser que dê muito certo, pode ser que não, pode ser que você enfrente dificuldades, essa dificuldade passe, ou pode ser mesmo que você até quebra a cara, como eu já quebrei, muito novo. Para você ter uma ideia, eu já tive 2 dívidas, uma de 120 mil e uma de 75 mil com 22 anos de idade. É bastante. Né? Só que com 17 eu faturei 200. Né? 17 para 18, perdão. Já tinha completado 18 anos, eu já tinha faturado 200. Então, assim, de fato uma cadeia de altos e baixos e eu acho que a melhor habilidade que você vai aprender é na prática. Acho que, evidentemente, que a gente pode estudar muitas coisas e técnicas e são totalmente aprendíveis, né? Mas eu acho que a execução ela vai ensinar mais do que qualquer outro fator. Muito legal, muito legal. A experiência da execução das tarefas, da profissionalidade, né? Você executar de fato aquilo que você aprendeu e muito daquilo que você vive como experiência é que faz de você a pessoa que você é hoje, né? Perfeito. Então, me permite esse devaneio também. E pensando nessa sua trajetória, né? A gente falou de habilidades. Quais são as grandes dificuldades que você teve? Você falou de ter quebrado. O que foi mais difícil para você? Cara, eu vou te falar de coração bem aberto. O mais difícil não foi quebrar. O mais difícil foi dever para alguém. Porque o meu nível de compromisso com alguém é muito forte. Eu acho que esse é um ponto muito positivo, porque hoje em dia você vê muito aquelas pessoas mais antigas falando, meu fio do bigode vale muito, né? E hoje em dia você não vê tanto isso, né? E o meu comprometimento, acho que a maior dor que eu tive foi dever para alguém, mas que graças a Deus eu consegui honrar isso com muita seriedade, com muito compromisso, com muita batalha. Mas quando a gente fala de dificuldade mercadológica, fugindo um pouco, são duas situações totalmente diferentes, mas quando a gente fala de dificuldade mercadológica, foi eu me envolver em diversos segmentos ao mesmo tempo. Isso foi um desafio muito grande, porque eu costumo dizer que quem quer tudo não tem nada. E foi um primeiro erro que eu tive. Acho que foi aí que eu aprendi muito e foi uma grande dificuldade que eu tive de querer assumir várias responsabilidades. Então, por exemplo, na época eu me lembro bem que quando eu tive a empresa de consultoria de franchising, eu abracei mais de 15 segmentos diferentes.
É muita coisa. Aí como é que você quer trabalhar em 15 segmentos diferentes, sendo com conhecimento talvez operacional e que existe essas circunstâncias por segmento e que querendo ou não você tem que dar uma ênfase, senão você vai fazer tudo meia boca. Meia boca você não vai ser. Tem um amigo meu, um judeu amigo meu, ele fala assim pra mim, ó, mais vale ser um anão com um sapato de ferro do que um gigante com sapato de pano. E foi aí que eu comecei a entender, porque desses negócios que eu tive, meu índice de insucesso foi 80%. De fato, por querer abraçar tudo ao mesmo tempo, né? Então, acho que quando a gente tem que decidir que a gente quer empreender, que a gente quer fazer, eu acho que a gente tem que ter um foco absurdo no nível que a gente quer, não fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vejo muito jovem empreendedor hoje que quer ter dinheiro rápido, que quer se desenvolver rápido e tenta 1001 coisas ao mesmo tempo. Diga-se de passagem, pela minha experiência, não funciona tanto. Pode ser que funcione para alguém, para mim não funcionou, mas a partir do momento que eu tive um foco específico, as coisas começaram a andar. Não que não dê para diversificar investimento, muito pelo contrário, dá, deve, mas no início dessa tua nova jornada, pensando num jovem empreendedor, eu acho que o foco ele é muito válido para o desenvolvimento do operacional. Sensacional. Essa máxima, esse ditado popular eu nunca tinha ouvido, né? E aí você falou que foi um judeu que falou, parece que é uma coisa herdada de geração, porque realmente eu nunca ouvi. Mas vale um sapato de ferro. Mais vale um anão com um sapato de ferro do que um gigante com sapato de pano. Sapato de pano. Muito legal. Essas máximas, essas sabedorias populares, elas servem para ilustrar até geracionalmente muito do que as gerações passadas aprendem, né, e conseguem nos entregar. É lógico que os tempos mudam e a gente vai tentando compreender a realidade do que nos cabe, né, do que de fato aperta o nosso pé, né? E parte do sentimento empreendedor é pôr para testar. Sim. Né? Então, toda essa experiência que você tem negativa ou positiva, você foi lá e testou. E hoje você tem propriedade para falar se dá certo, se dá errado. Perfeito. E nisso tudo, o que você colhe? O que você colheu como pontos positivos? Cara, eu acho que tudo, né? Aquela filosofia que a gente tem do e se, né? E se eu fizer? Só vai saber se você fizer. E se eu não fizer? Aí você nunca mesmo vai saber, né? Mas, cara, de colheita, eu acho que... Eu sou um cara muito temente a Deus, então eu acredito que tudo tem um propósito, tudo tem um caminho e nada é porventura. Legal. Então eu acho que o caminho que a gente deve seguir, ele vai ser o que a gente tem que seguir. E eu acho que tudo que a gente passa é aprendizado, é plantio, é colheita, é a famosa lei da semeadura. Mas o que de fato eu colhi foi... Acho que discernimento, acho que eu colocaria essa palavra, discernimento. Acho que esse trajeto todo, e você vai vivendo coisas e, como diz meu avô, né, vou morrer e não vou ver tudo, né, não vou ver tudo. E eu, como um cara muito jovem ainda, bem antenado, mas ainda jovem, eu ainda vejo muita coisa e aprendo muita coisa, eu aprendo todo dia, adoro aprender. Mas de colheita, acho que o discernimento que a gente tem, sabe? A forma de olhar para um negócio, a forma... Falando de negócio, nem pessoas, nem relacionamento, mas de negócio. A forma de você olhar a metodologia operacional, de você conseguir identificar de uma maneira mais rápida o business, de você entender o caminho que você tem que seguir, o encaixe que você tem que fazer, a alteração que você tem que fazer, esse discernimento, esse olhar clínico para o negócio, eu acho que foi muito válido, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito observador, então eu costumo dizer que a melhor colheita que a gente vai ter é aquilo que a gente consegue levar de uma maneira positiva. Aí cada um pode olhar da forma que quiser. Claro. Mas eu acho que serve bem essa questão do discernimento. É interessante você trazer essa palavra, né, discernimento. E aí vamos pensar sobre ela. Será que discernimento é enxergar um pouco mais da realidade e com sabedoria, olhar para alguma coisa e de fato conseguir fazer uma análise próxima à verdade, né, identificando pontos positivos, negativos? Como que você consegue traduzir essa palavra, discernimento? Eu vou tentar trazer de uma forma lúdica o que eu penso, porque você comentando isso aí já me veio a história lá de trás, aí eu fui pensando. Quando você é jovem e você recebe algumas propostas audaciosas, você vai com muita sede ao pote. Então você deixa por agir, por muitas das vezes, por uma emoção, por um achismo, por algo que te falta algum embasamento. Então o discernimento é você saber avaliar, é você saber olhar, é você não agir somente com a emoção, é ter um equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio ele é muito válido, então de você entender, agir tanto com a emoção quanto com a razão, né? Entender o mercado, uma pesquisa mercadológica, entender a situação,
Então, eu acho que a palavra discernimento, você pensar sobre isso, que eu acho muito legal, eu acho que a gente teria horas de conversa sobre isso, eu acho que é de fato a mentalidade construtiva que tu consegue impor diante o teu negócio, o teu business, o teu futuro, a tua projeção, a tua metodologia, tudo. Então, eu acho que, de fato, a gente pensar sobre discernimento, ele se encaixa nessa forma de, principalmente, você não agir tanto pela emoção. Porque quando a gente fala de dinheiro, a gente fala de emoção. Quando a gente fala de negócio, a gente fala de emoção. Quando a gente fala de sucesso, a gente fala de emoção. E fracasso, fala de emoção. Fracasso, fala de emoção, muito bem colocado. Então, entre esses altos e baixos, essas felicidades e tristezas, essas alegrias e frustrações, te traz um discernimento muito interessante. Então hoje, por exemplo, qualquer tipo de negócio que eu vou fazer ou qualquer mesa que eu sento é muito diferente do Giovanni que sentava numa mesa com 19 anos, com 20 anos, entende? Então eu acho que se a gente pegar esse ponto e tentar esclarecer, eu pensaria mais ou menos dessa forma. E você acha que esse discernimento, vamos melhorar então, pensar de uma outra forma, essa sabedoria que você tem do ponto de vista dessa análise que você faz sobre a realidade, então entender a realidade, ela tem um vínculo espiritual para você também? Você falou a respeito da sua fé e também da lei da semeadura que está escrito na Bíblia, né? Tem esse fundamento cristão. Você acha que esse discernimento hoje que você carrega com você também está relacionado a isso? 100%. Ou uma coisa mais pessoal, mais humana? 100% ligado, 100%. Eu aonde eu vou e gosto muito disso também, eu acho que não acho, mas tenho certeza de que tá ligado, sabe? Eu acho que todos nós temos propósitos. A gente tem várias formas. Isso a gente pode ir e voltar e empreender, vida espiritual, enfim, mas você tem várias formas de empreender. Tem tanto de um intraempreendedor, empreender dentro da empresa, ou empreendedor de fato de você ter seu próprio negócio. E eu concilio isso muito com um propósito. Acho que você tem um propósito, eu tenho um propósito, cada um aqui tem um propósito, né? Então, quando eu falo de lei semeadura, sim, é embasado na palavra. Quando eu falo de discernimento, eu falo sim, embasado na palavra. E acreditando que nós temos o nosso caminho, a gente só precisa fazer a nossa parte, né? Mas com muito discernimento, principalmente, né? Sabendo o que é, o que deixa de ser, ou como fazer, ou como não fazer. Então, em tudo que eu faço, eu procuro ser o mais honesto, ético possível, entendendo que eu, pelo menos, tenho a filosofia de que nada é meu, tudo é dele. Então eu entrego para ele, é dele, eu sirvo a ele, ao nosso Deus. E sim, respondendo a sua pergunta, total. Sensacional. Eu gosto de trazer sempre esse tema, né? E primeiro a gente fala sobre isso, eu falo, cara, parabéns por essa forma, essa conduta de pensar, porque é algo que você desenvolveu ao longo do tempo, né? Parabéns por algo que você desenvolveu ao longo da sua vida. O perfil, porque o que eu acredito que empreender, né, que construir, então para mim empreender é construir uma realidade, né? Então você imaginou, agora você vai atrás para construir aquilo que você imaginou. É isso que é um resumo para mim que é empreender. E sem os alicerces ideológicos, aquilo que nos move, e sem alguma coisa maior do que nós, porque a gente observa quando a gente empreende que a gente não é capaz de fazer nada sozinho, a gente precisa de alguém. Acho que se apoiar em alicerces que são maiores do que nós, faz com que a gente tenha um pouco mais de motivação e também um pouco mais de paciência e resiliência, porque não é fácil empreender, a vida não é fácil. Quando você vem e compartilha isso tão jovem, né, e eu penso sempre nessa geração nova que está assistindo a gente, eu acho isso de um aproveitamento muito bom, porque você, de fato, tem autoridade para falar das experiências que você tem, que você teve, e em que você e como você baseia seu processo de decisão. Isso é fantástico. Às vezes eu monopolizo aqui mas é só para fazer um gancho no que você está falando. E isso cara, eu aprendo muito, sempre. Não importa quem vem aqui, eu acho que cada profissional tem o que trazer, o que agregar para todas essas pessoas que nos assistem. E vamos assistir, e esse vídeo é para posteridade, está lá gravado. E, Giovanni, pensando num grande caso de sucesso na sua vida, um ponto que marcou você, qual seria esse grande ponto que você tem? Cara, um grande ponto. Você fala de financeiro, pessoal? Algo que deu uma virada de chave, né? Ou será que foi a venda que você fez, o seu primeiro equity? Ou foi
um fracasso, ou foi alguém que te falou alguma coisa? O que foi um ponto da sua carreira que marcou você? Cara, eu vou te falar um ponto que é muito legal. Posso falar dois? Claro que pode. Porque tem dois pontos muito legal. O primeiro deles, quando eu trabalhei no McDonald's. McDonald's. Na época eu tinha 15 anos. Comecei trabalhando como fritador de batata. Certo. E é muito louco. Pra quem não conhece, procure entender, porque a metodologia McDonald's trabalhar é maravilhosa. E pra quem acha e quem subentende-se que McDonald's tem alguma coisa errada, ou faz... Não, 100% correto. 100% correto, sem falhas. Sem falhas. E eu com 15 anos fui trabalhar lá e passei por todos os departamentos, né? E a metodologia deles de trabalhar é muito legal, porque você é treinado durante um período, depois faz uma prova para você assumir o departamento, então você já pode ficar escalado naquele departamento. É bem legal. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que eu comentava com as pessoas, tipo, que eu achava o máximo. Uma determinada pessoa falou assim: você já parou pra pensar que o motivo deles terem sucesso é essa forma de operacional deles? E eu, muito novo, né? Falei, pô, faz sentido. Mas é tão simples assim, é você montar um processo, todo mundo seguir aquilo e aquilo vai dar certo. E o cara falou, pô, é por isso que o McDonald's tem esse sucesso. Eu falei, faz sentido. E essa foi a primeira captada de ideia que eu tive, que eu falei, opa, se eu montar um processo, vai dar certo. Vou ser grande que nem o McDonald's. Que foi muito baseado nisso que eu desenvolvi minha marca de roupas, que não era só uma marca, era uma causa. A gente não era uma marca, a gente era uma causa. Então, tipo, isso pra quem, se eu sentar com você e te contar a história da marca até hoje, você vai comprar a marca. Você vai comprar, eu vou te defender, se tu vai virar um fã, tu vai virar o maior defensor da marca. Defensor da marca. Então, esse foi o primeiro ponto. E um segundo ponto, que foi muito bom. Com 17 anos, eu prestei um serviço numa empresa que já era multinacional na época. E era um freelance. Era só um freelance, era um trabalho que era para ser desenvolvido em 5 dias. Eu fui lá e entreguei o trabalho em 3. Aí a moça falou assim, se tiver outro, eu gostei de você, vou te chamar, se foi rápido. Você poderia ter dado aquela embaçadinha para ganhar os dias lá, porque eu ia ganhar por dia, né? Sim. Não sei o que. Beleza, apareceu um outro trabalho de 15 dias. Falei, ela gostou do meu trabalho, eu vou entregar rápido. Entreguei em 5 dias. E aquela mulher virou para mim e falou assim, eu vou te contratar. O dia que você fizer 18 anos, eu vou te contratar. Quando eu fiz 18 anos, eu fiz uma série de entrevistas, inclusive com ela. E ela não me chamava. Eu tinha passado em todas as entrevistas, menos com ela. Eu neguei todas. Eu fui uma tarde, eu fiquei lá a tarde inteira sentado. Era uma empresa gigantérrima, com um monte de funcionário. Fiquei esperando até ela sair. Por 2 dias eu fiz isso. Até eu ser contratado. E lá eu fui contratado. E nessa empresa, comecei a trabalhar. Fiquei lá. Em 1 ano eu fui promovido 3 vezes lá. Eu saí de auxiliar de expansão, que hoje a gente chama de SDR, né? A profissão de SDR lá, né? Eu saí de SDR para coordenador de implantação de unidade, que era franqueadora também. E aí o meu sonho era vender a franquia, não era implantar. Eu já tinha sido consultor, já tinha sido SDR, já tinha sido implantação. Eu falei, cara, meu sonho é isso e tal. E o diretor lá virou para mim e falou assim, cara, você vai vender quando você tiver seus 25 anos. Você só vai vender franquia na hora que tiver seus 25 anos. Pô, como é que alguém vai comprar um negócio de 400 mil reais num menino de 18? Não tem como você passar credibilidade com 18 anos. E eu pensava comigo, falei, esse cara tá errado. E eu sou fãzaço desse cara. Esse cara, me abraçou muito. Tem uma outra história muito legal com ele também. Acho que ele nem sabe disso, mas eu sou fãzaço. Ele chama Camilo Carvalho. Sou fãzaço desse cara. E aí passou. Aí do nada um cara que trabalhava lá dentro deu um rolo lá, que o cara saiu pra trabalhar por conta, porque ele ia ser um expansor de franquia. E esse cara virou pra mim e falou assim, você falou que você quer vender franquia, eu vi que você fala bem. Não quer comigo não? Só que eu não vou cobrir teu salário não, você vai ganhar metade do que você ganha aqui. Só que você vai morar comigo e eu vou te ensinar tudo que eu sei. No mesmo dia eu saí, comecei a trabalhar com o cara, morei com o cara, no mesmo apartamento, a gente só business o dia inteiro. E no meu primeiro mês, eu fiz meu maior salário da vida. Mais do que na multinacional. Vendendo franquia, com 19 anos. Sensacional. Com 19 anos. Sensacional. Você vê que esse espírito empreendedor, ele está enraizado em você, né? Você desenvolve até dentro do pensamento esse intraempreendedorismo. E fazendo uma análise, você sai de um lugar confortável, com um salário X, e vai para um salário X dividido por 2, metade do salário,
só que na expectativa de buscar algo grandioso, né, relacionado a um objetivo maior. Sim. E você consegue alcançar isso. Cara, isso é legal. Isso é importante para a gente levar uma filosofia do que de fato é empreender. É sair da zona de conforto. Literalmente. Né, e ir em busca de algo maior. E esse algo de maior você vê que poderia ser a venda da franquia, querer vender isso, mas está relacionado ao know-how da outra pessoa. Sim. O quanto essa pessoa poderia te treinar, né? E vou melhorar isso. O quanto essa pessoa poderia te treinar e te ensinar algo realmente valioso e que fez a diferença. Afinal, você conseguiu o seu maior salário dentro daquela época da multinacional. E eu tinha 19 anos. Sensacional. Era, tipo, foi muito rápido. Uau, foi tipo, gigante. Foi muito rápido, porque, tipo assim, ao mesmo tempo eu tinha uma família que era mais conservadora. Eu falei, pô, peraí, você tá indo tão bem, o que você vai fazer? Exato. Pô, você mora em casa, você ganha um puta salário legal, você já tá numa multinacional, você tá evoluindo. Tá tudo certo. Eu No México que tá certo. Eu tive que ir contra tudo e contra todos. Falei, não, vou sair de casa, vou morar com o cara, vou aprender, vou ganhar mais e dito e feito. E detalhe, com 25 anos eu já tinha minha própria franqueadora. Que segundo a filosofia, né, segundo as pessoas, né, pô, você só vai poder vender uma franquia quando você tiver 25 anos. E eu com 25 anos eu já tinha montado a minha própria franqueadora. E é interessante porque aí a gente vai conversando sobre várias coisas, porque muitas pessoas têm conceitos prontos sobre a realidade. E parte do movimento empreendedor, do espírito empreendedor, é enfrentar essa visão de realidade já estabelecida, o status quo, o que está mantido. Perfeito. Isso tem tudo a ver com o enfrentamento de perfil, com o seu perfil e com o enfrentamento do desconhecido. Cara, legal pra caramba, a gente vai ter outras oportunidades de falar aqui, pode ter certeza. Se Deus quiser. E a gente já está se aproximando do final desse bate-papo, bastante enriquecedor, tenho certeza que as pessoas vão aproveitar isso muito. E eu gostaria de pedir para que você deixasse um recado para essa nova geração de empreendedores, né, futuros empresários que estão chegando no mercado de trabalho. Qual seria a grande dica para eles? Ah, grande dica. Se eu pudesse mencionar para vocês o quão importante é empreender. Empreender é valiosíssimo. Empreender é conhecimento para o resto da vida. Empreender é oportunidade que você vai conceder a transformar a vida de pessoas, literalmente isso, consegue transformar a vida de pessoas, criar oportunidade, mas uma dica em específico eu vou manter o que eu falei logo no começo, eu acho que é ser audacioso com o pé no chão, né? Tenha fé de que tudo vai dar certo, eu acho que você ter a convicção de que tudo vai dar certo, no final vai dar certo, não, que não significa que você não vai passar por dificuldades ou enfrentar dinâmicas difíceis ou situações adversas, vai acontecer, mas seja audacioso, seja confiante, seja audacioso, mantenha o pé no chão, tem tudo para dar certo, só depende de você, literalmente. Não tente ficar olhando muito pro lado ou se comparando com outras pessoas, se compare com você mesmo, olhe para frente, olhe para cima principalmente, mas a dica que eu posso te dar valiosa é creia em Deus, seja audacioso, faça acontecer, de uma forma ou de outra. Se você acredita naquilo, acredite. E faça por onde? Encontre o caminho. Se tenha 10 caminhos, percorra os 10. Vai naquele caminho, tente, não deu certo, vai por outro caminho. Se você acredita, faça acontecer. De novo, melhor feito do que perfeito. Nada é fácil. Tudo que vem fácil, normalmente vai fácil. Mas, como outras pessoas fizeram, você também pode fazer. Como eu fiz, você pode fazer. Como ele fez, o Marcelão fez, você pode fazer. Como o dono do McDonald's fez, você pode fazer. Não existe um limitante para você. Então, seja audacioso, ao mesmo tempo com o pé no chão. Equilíbrio é tudo, né? E a dica que eu vou manter e vou deixar novamente mais vale ser um anão com sapato de ferro do que ser um gigante com sapato de pano. Acho que é isso. Fantástico. Mais uma vez, Giovanni, muito obrigado. Obrigado. E para você que chegou até aqui, tchau, tchau. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.